Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é a triste realidade da igreja evangélica nos dias atuais. Eu quero trazer para vocês aqui algumas informações, alguns dados, e quero fazer aqui um breve comentário sobre isso, analisando essa observação e vendo aqui alguns versículos que eu separei para a gente estar meditando. Então vamos lá. Esse é um material que foi compilado aí por Adriano Montes e nós vamos dar uma olhadinha nele. Vamos ver. É algo que eu já tenho no canal, tá certo? Quem conhece o canal sabe que eu já tenho mais de 500 vídeos falando a respeito da Igreja do Senhor Jesus e demais assuntos dentro destes assuntos, que também fala sobre o Reino de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, arrebatamento, a parte escatológica, apocalíptica e aí por diante. Mas se você que conhece sabe o que eu estou falando. Se você não conhece, eu quero pedir para você desde já, entre neste canal, se inscreva, toque no sininho de notificações. O YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Quase todos os dias um vídeo para você, ok? O seu like ou dislike ajuda a alavancar este assunto que eu estou trazendo para você e melhora o canal também. Um breve comentário caso você queira fazer, discordando ou sendo concordado com o termo ou com essa descrição. Vamos comigo? Fico imaginando o que aconteceu com as igrejas, que na verdade são templos, Eu estou chamando aqui de igreja para você fazer a localização mental. Mas aqui são igrejas, templos, denominações que chamam de evangélicas ou da cristandade ou qualquer outra que dizem ser de Cristo. Então, fique imaginando o que aconteceu com, entre aspas, nossas igrejas. É muito triste o que vemos no cenário nacional, já que parou para observar, e nós paramos para observar, o comportamento dessas igrejas evangélicas no Brasil. Eu não sei você, mas eu não faço parte mais do sistema e eu tenho procurado observar e tentado de alguma forma abrir os olhos daqueles que ainda não estão vendo como as coisas de fato funcionam. Por quê? Desde já eu quero deixar bem claro que eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com o que esse pessoal acha. Então, de achismo já chega. Então, já quero deixar aqui um versículo para vocês. Atos dos Apóstolos, Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos, instituições, santuários, casas feitas por mãos humanas. Então essas igrejas, templos, essas denominações não tem nada de Deus aqui. Deus não disse para que fizessem tais, porque na verdade são, na maioria, eu quero ficar ser aqui bonzinho, para não achar que eu sou tão radical, são empresas em nome de Deus, fazendo as coisas em nome de Deus, e de fato não há Deus nessas coisas. Vamos lá comigo? Dizem que somos o povo do avivamento e que o Brasil é o celeiro de cristãos com um potencial enorme para evangelizar o mundo. Será? Realmente o Brasil é uma das nações onde as igrejas evangélicas mais crescem em qualidade ou em quantidade. Eu acho que está mais para quantidade do que para qualidade, porque quantidade é fácil, agora a qualidade tem que ser bíblica, e para ser bíblico eles estão fora da forma com que eles estão agindo aqui, tá? Então, são números impressionantes, como alguns dizem, números evangelásticos, porque nós já estamos aí, nós não, os evangélicos, os crentes aí, já estão ultrapassando o catolicismo, tá ali na briga, no páreo, tá certo? E dizem, segundo algumas projeções de IBGE, que mais 2-3 anos aí, eles já alcançam e passam o número aí dos católicos, ok? Então, realmente impressiona a forma com que cresceu e cresce a igreja evangélica no nosso país. Mas infelizmente
o que muito me entristece é constatar que quanto mais cresce o número, menor é a qualidade dessas igrejas, chamado igrejas, esses templos religiosos. Consequentemente, vamos entender aí que os nossos irmãos seguem cada vez mais essas denominações, empobrecem e cada vez mais ficam desnutridos espiritualmente da verdade de Deus, tá? Templos muitas das vezes riquíssimos, belos, imponentes, mas espiritualmente doentes. Então são templos cheios de gente, mas vazio de Deus. Por isso eu disse que Atos 17, 24 fala que Deus não habita em santuário, em casa feita por mãos de homens, tá? Outra passagem aqui importante é que Mateus 16, 18, quando Jesus estava profetizando agora para que a igreja ia começar, em seguida em Atos 2 em diante, a igreja estava ali começando, mas Jesus estava aqui falando em Mateus 16, 18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui nós estamos falando de igreja pessoa, unidade, povo reunido, corpo de Cristo, tá certo? Aqui não está falando de empresa, de denominação ou denominações. Escutem, Romanos 12, 4 a 5, eu estou falando aqui e trazendo os versículos para vocês. Romanos 12, 4, 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui não falou de religião e nós não estamos falando. Quando eu falo de religião eu cito, quando eu não falo eu falo da igreja do Senhor Jesus. Então existe a igreja dos homens e a igreja de Deus, tá bom? Então Romanos 12, 4 e 5, depois você pode dar uma olhadinha aí melhor, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Então normalmente esses templos espirituais ou templos evangélicos, eles estão enfermos, estão doentes, consequentemente geram crentes que não estão bem, são crentes que não conhecem a palavra de Deus, muitas das vezes são crentes que não nasceram de novo, tá? Então é importante termos essa informação. Então para você aí que ainda faz parte do sistema, então que você possa abrir o olho para observar esse quadro dentre as igrejas, do que vemos e temos ouvido das neopentecostais, das pentecostais, as loucuras que eles fazem a respeito dessa pregação de teologia da prosperidade, desses coaching, desses homens que agora deixaram a Bíblia para pregar um outro evangelho, tá certo? Então é uma coisa louca que está acontecendo, e aí é um monte de cristãos ou cristãos egoístas que geram um monte de cristãos egoístas correndo em busca de uma riqueza material que se alcança ou que tem procurado se alcançar e logo abandonam a sua fé porque estão correndo atrás das coisas deste mundo. Então eles buscam aí frustrados para conseguir alguma coisa que muitas das vezes não conseguem, ou melhor, a maioria delas, ou para ser mais exato na conta, nenhuma delas, e claro, acabam enriquecendo os tais pastores, os tais líderes, mas elas não, porque o dinheirinho que chega lá do dízimo e das ofertas vão para o bolso deles, na maioria das vezes. Então é frustrante eu ver e ouvir tudo isso acontecer, e o culpado, claro, são a liderança aí que afirmam conseguir isso através da fé, buscam milagres, sinais, tá certo? Vivem explorando o desespero das pessoas que sofrem de uma doença, de uma enfermidade, que são desenganadas pela medicina e de repente vão para esses lugares com a promessa de cura, tá? E que muitas das vezes, na maioria e quase sempre, isso não acontece, porque essas pessoas estão atrás disso aqui, tá bom? Então vamos para o final, bora. Eu estou falando aqui sobre o assunto e trazendo. Interessante que Colossenses 1:24, Colossenses 1:24 diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o que eu sofro em minhas aflições em Cristo. Ele estava dizendo, o apóstolo Paulo, em favor do seu corpo, do membro
que é a igreja. Já não existe mais esses pastores que sofrem pela igreja, que sofrem pelos membros, que buscam atrás e vão atrás das ovelhas. Não, isso não existe mais. 99,9% dessas chamadas templos, igreja ou denominações, elas não estão interessadas nisso. Então, se dá uma olhadinha lá em Colossenses 1,24, Paulo já estava aqui falando e reclamando sobre o assunto, tá? 1 Coríntios 3,16 diz: vocês sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus, tá? Isso aqui não é a igreja dos homens, mas é a igreja do Senhor Jesus. Então, 1 Coríntios 3,16 diz que é o Senhor que habita, tá? Não são para os homens aqui da terra, para essa liderança aqui que vive neste mundo. Eles convidam as pessoas para participarem de suas campanhas para uma igreja terrena, para benfeitorias e benefícios próprios, né, trazendo as riquezas materiais. Nunca são convidados ou nunca convidam pessoas para o reino de Deus, ok? Então fique bem claro aí, abra o seu olho para você também poder enxergar. E nós, o que nós temos que fazer? Que nós estamos fora do sistema. 2 Timóteo 4,2: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ensino da palavra de Deus. Então é importante que você também esteja ligado aí, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que de fato esse corpo seja edificado, para que esses crentes não cresçam, não se desenvolvam de qualquer jeito, atrofiados, anêmicos espiritual, mas que eles estejam sempre preparados. Efésios 4:2. Efésios 4:2. É importante que você esteja também nessa mesma fé, ok? E é interessante aqui que um pessoal que costuma observar a gente e criticar, tem uma parte em Hebreus 10:25 que diz assim: não deixemos de nos unirmos como igreja. Não é como, é diferente o verbo, tá? Então não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros com a doutrina, com o ensino, com a vida, com a coinonia, tá? Para quê? Para que os outros ainda mais, assim como vocês, assim como está chegando aquele grande dia, o dia do Deus eterno, a vinda do Senhor, o arrebatamento da noiva. Então que você e eu estejamos conscientes disso. Hebreus 10:25. Então temos que estar reunidos como igreja e não existe na igreja, existe como igreja, as pessoas reunidas. É importante que você também pense assim, caso contrário você está sendo enganado, porque as escrituras já estão mostrando para nós como deve ser. E aqui eu estou observando e trazendo para você alguns versículos que é interessante à medida em que eu tenho lido aqui. Então vamos lá, vamos para o finalmente. Realmente o nosso Deus sim cura, resolve problemas, claro, mas as coisas têm que estar dentro e de acordo com a sua vontade, não dessa forma de curandeirismos e promessas, tá certo? Que diz que Deus falou, que Deus disse. Não, por favor, estejam atentos, porque o que estão fazendo por aí é uma loucura, tá certo? Então, por outro lado, vemos aí essas denominações neopentecostais e pentecostais enfatizando demais o inacreditável, o emocionante, o sobrenatural. É óbvio que o sobrenatural acontecerá sempre no nosso meio, mas deve estar dentro de um motivo, de um propósito, de uma preparação, de uma direção de Deus. Como nos casos aqui nós temos visto, pouca coisa se fala a respeito de salvação, quase nada do arrependimento, e não se preparam pessoas como discípulos de Cristo. As pessoas acabam vivendo uma vida de clube, de membros tão somente, não membros do corpo, mas membro de uma denominação, tá? Isso está fora da palavra de Deus, está fora da vontade de Deus. Então que avivamento é este? Que crescimento é este? O que adianta crescer em numeral, mas na quantidade nós estamos muito aquém. Então era isso que eu tinha para você, para nós estarmos refletindo. E é isso que nós temos que estar pensando, é dessa forma, biblicamente falando e biblicamente pensando.
Desde já eu quero agradecer por você que está se inscrevendo neste canal, que tem deixado o seu like, que tem deixado até mesmo um comentário sobre esse assunto. Já são mais de 500 vídeos. No início desse vídeo eu já comecei falando sobre isso, para que você se inscreva, se torne aí um participante. Sem você, sem a tua atuação, esse canal não teria motivo para estar no ar, não teria motivo para eu estar falando aqui. Porque eu não estou falando sozinho, eu estou falando para pessoas e com pessoas. Então interaja, esteja pronto para ouvir. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa, de repente não é você que precisa, mas você conhece alguém que precisa ouvir. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.